Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Brasileiros colocam o combate à corrupção como prioridade acima de saúde e educação para o próximo presidente que será eleito este ano. Parar ou reduzir drasticamente a bebida melhora a saúde e a disposição geral do organismo. Receita que já mudou a vida de muita gente, agora é comprovada por uma pesquisa internacional. Classificação de produtos no Brasil chega ao Botox, toxina botulínica, usada nos tratamentos contra os efeitos da idade. Campanha de vacinação contra a febre amarela, que começa no mês que vem em São Paulo, procura evitar que doenças se espalhem pelos centros urbanos. Enquanto as campanhas de massa não começam, estados mais afetados vivem corrida da população aos postos para obter a vacina. No esporte, o anúncio do fim da carreira do craque Ronaldinho Gaúcho. E no aberto de tênis da Austrália, brasileiro Bruno Soares e Jamie Murray começam bem e avançam à próxima fase. Um estudo feito no Sistema Público de Saúde do Reino Unido mostra que parar de beber ou mesmo reduzir o consumo de álcool tem reflexos imediatos no organismo. A pesquisa aponta ao menos 5 benefícios. Foram 4 anos bebendo sempre e 1 ano bebendo muito. Agora o Gustavo, ou rapper Mr. Kill, parou. Realmente maneirar bastante, porque eu acho que isso pode acabar acarretando em realmente estar atrapalhando as minhas atividades, o que eu faço, quanto ao meu trabalho, quanto à minha música, quanto aos meus projetos pessoais. O doutor Pastor e médico do INCOR também comprovou na própria pele os benefícios de não beber álcool. Eu gostava muito de uísque e o uísque é muito estimulante. Eu parei totalmente de beber, perdi peso, eu me lembro muito bem que eu perdi muito peso e dormi muito melhor. Os dois confirmam um estudo britânico que acompanhou os benefícios físicos, emocionais e até financeiros de quem para ou diminui significativamente a ingestão de bebidas alcoólicas. O sistema imunológico funciona melhor, a pele fica mais saudável, hidratada e bonita, o humor e a produtividade ganham pontos, o peso corporal estabiliza ou até diminui e o sono fica imediatamente mais eficiente. Vive mais quem dorme mais. Quem dorme pouco acaba tendo repercussões na longevidade. Então eu diria que realmente o álcool perturba o teu sono. E com isso até atrapalha o dia seguinte a função cardiovascular. Álcool e depressão também não devem andar juntos. Quem bebe achando que vai esquecer a angústia e a tristeza sofre muito mais logo depois. Ansiedade, desânimo e mais tristeza invariavelmente vem junto com a ressaca. Por isso, Gustavo trocou o álcool pelo rap. Afinal, como diz o ditado, quem canta seus males espanta. Eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Quem vai ser o próximo presidente do Brasil, só mesmo as urnas poderão dizer em outubro. Mas para uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o brasileiro já sabe o que quer: combate à corrupção e investimentos em setores-chave, como saúde e trabalho, além de reformas. Ana faz questão de votar em todas as eleições. Além de acompanhar o histórico do candidato, também confere a atuação política e os projetos que apresenta durante o mandato. Para ela, a prioridade deve estar sempre na educação. Sem dúvida nenhuma que a corrupção ela tem que ser banida, né? Mas eu ainda coloco a educação em primeiro lugar. Um povo que ele tem educação, ele faz a mudança da sociedade. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil revelou o que os brasileiros esperam do próximo presidente, que será escolhido nas urnas em outubro deste ano. Para quase metade dos entrevistados, o combate à corrupção deve ser uma prioridade. Em seguida, aparecem investimentos em saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. A coordenadora da pesquisa chama a atenção para a falta de esperança nos políticos. Para quase metade dos entrevistados, nada vai mudar com a troca de presidente. O aumento das discussões políticas pode ter feito com que o brasileiro entenda que a corrupção gera ineficiência no serviço público, gera gasto de dinheiro à toa e, por fim, acaba impactando em saúde, em educação, nos serviços públicos que poderiam ser prestados.
Outras notícias nacionais. Falsificação de produtos chega ao Botox. A Anvisa informa que retirou um lote de toxina botulínica do mercado porque não era produzido pelo verdadeiro fabricante. O lote apreendido era do medicamento Botox 100 unidades, poliofilizado, que apresentava características divergentes das fornecidas à agência pelo distribuidor. Segundo a Anvisa, o produto apreendido não traz qualquer garantia sobre sua origem e composição e pode trazer riscos à saúde. A proibição da venda do produto foi publicada no Diário Oficial da União. Motoristas de caminhão continuam a furar pedágios nas estradas paulistas. Grandes carretas passam em alta velocidade e destroem as cancelas. Muitos veículos têm placas adulteradas, o que não permite a identificação pelo sistema de câmeras inteligentes. As câmeras enviam dados para o Detran aplicar a multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira do motorista. A nova tecnologia diminuiu em 70% o número de ocorrências nos pedágios, mas 1/3 dos motoristas infratores continua a praticar a irregularidade. Moradores do interior de São Paulo gravam imagens de acidentes em cruzamentos para pedir providências às autoridades. O problema acontece em várias cidades do estado. Em Bauru, no oeste paulista, que apresenta alto número de acidentes de trânsito, os moradores de um cruzamento recordista ainda não conseguiram a instalação de um semáforo no local. A campanha de fracionamento da vacina contra a febre amarela, que começa no final deste mês em São Paulo e depois do Carnaval no Rio e na Bahia, tem o objetivo de evitar o aumento de casos da doença em áreas populosas que não tinham recomendação anterior de imunização. Segundo o Ministério da Saúde, a febre amarela é sazonal e o aumento de casos acontece geralmente entre os meses de dezembro e maio. Enquanto a campanha não começa, aumenta a procura pelos postos de saúde que oferecem a dose padrão. Hoje foi a segunda tentativa de Diego de tomar a vacina contra a febre amarela. Vindo Ladeira Rosa, lá estava sem vacina já, onde estava lotado. Hoje a gente foi lá, tinha acabado a vacina e a gente veio para cá. Raquel recebeu a dose há 3 dias e agora trouxe a filha para ser imunizada. Eu vou viajar internacional, então eu preciso da vacina. Nesta unidade básica de saúde da Zona Norte de São Paulo, considerada região de risco para a febre amarela, a procura é alta, mas os estoques da vacina têm sido suficientes. As filas começaram pouco antes das 7 da manhã e às 8, todos que vieram aqui já haviam sido imunizados. Ao contrário deste posto, na Zona Leste, outra região de risco para a doença. Aqui a fila segue por 2 quarteirões. Cheguei aqui hoje, era 3h30 da manhã. Se chegar mais tarde, não consegue tomar. Por conta da febre amarela, Mariporã, no interior paulista, decretou calamidade pública na saúde com prioridade para a vacinação e o combate ao mosquito. Ontem, a Organização Mundial da Saúde classificou o estado de São Paulo como área de risco para a febre amarela. Já estavam nesta lista o Espírito Santo, a porção norte do Rio de Janeiro e o sul da Bahia, além dos estados do norte e do centro-oeste, Maranhão, Minas Gerais e parte dos estados da região sul e do Piauí. Isso significa que a OMS recomenda a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem a essas regiões. De acordo com o órgão, uma dose da vacina padrão serve para a vida toda. A medida também vale para o Brasil desde 2015. Quem já tomou uma dose ou que tem várias doses na carteira não precisa procurar os postos, pois ele já é considerado uma pessoa imune e essa imunidade vale para o resto da vida. Segundo o Ministério da Saúde, são 35 casos confirmados e 20 mortes no país. O tratamento da febre amarela consiste no controle dos sintomas, que evoluem de forma muito rápida. Febre súbita, calafrios, forte dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, vômito e sangramento. 15% dos infectados desenvolvem a forma grave da doença, fazem que a taxa de letalidade chega a 50%. Nesse momento, nunca foi mais importante fazer a prevenção da doença. A prevenção na forma de vacina, principalmente nessas áreas onde estão ocorrendo os casos, e a prevenção do controle do Aedes aegypti, porque ele está no ciclo da forma urbana da doença. Isso a gente não existe ainda no Brasil desde 1942, tá? Essa forma é controlada, mas como está ocorrendo aumento do número de casos em humanos e existe o mosquito circulando, esse risco existe e é importante que a gente então faça o controle através da vacinação, mas também dos mosquitos que podem transmitir a doença.
A repórter Adriana Cimino continua a falar sobre a febre amarela. Ela está na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e conversa com a coordenadora de imunização, Helena Sato. Oi, Adriana, boa tarde. São muitas as dúvidas da população. Uma delas é se essa corrida aos postos de saúde se justifica, né? É isso aí, Ana. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vou repassar a pergunta, então, aqui para a doutora Helena Sato. Doutora, essas filas longas, essa pressa da população em tomar vacina, ela se justifica? Ela é desnecessária. Por quê? É importante deixarmos claro que as ações de vacinação que irão ter início no dia 29 de janeiro, onde vamos vacinar 8.300.000 pessoas, é uma ação de vacinação de prevenção. Nesses 54 municípios, neste momento, não há circulação do vírus da febre amarela, mas nós estamos, a exemplo de como a gente já vem fazendo em outros municípios, nos antecipando. Então, não há necessidade de pessoas que, por exemplo, moram em Santo André, cuja campanha vai começar dia 29 de janeiro, se deslocar de Santo André para um posto de vacina aqui na capital. E com relação aos documentos necessários para tomar vacina, o que levaram? Aqui na capital, eles solicitam o cartão SUS. Então, é muito importante que tenha o cartão SUS, não tendo, que temos informação da capital, que esse cartão é feito na mesma unidade. Doutora, agora algumas outras dúvidas das pessoas. Pode tomar vacina se estiver usando antibiótico? Então, é muito importante deixarmos claro. A vacina da febre amarela é muito parecida, é semelhante à vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. É uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E o que é importante, de novo, quem está resfriado, quem toma antibiótico, poderá sim tomar a vacina da febre amarela sem problema nenhum, desde que haja indicação. Quem tem pressão alta também? Também, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, poderá sim ser vacinado. Quem não pode tomar vacina de jeito nenhum? Como é uma vacina de vírus vivo atenuado, pessoas imunodeprimidas não poderão tomar vacina. Como, por exemplo, as pessoas em tratamento com quimioterapia, radioterapia, que fizeram transplante. Então, as pessoas imunodeprimidas que não poderão tomar vacina neste momento. E com relação à vacina fracionada, que começa a ser distribuída a partir do dia 29, quem é melhor não tomar essa vacina? Primeiro é importante deixarmos claro que a vacina fracionada não é uma vacina fraca, como algumas pessoas têm colocado. Ao invés de aplicarmos meio ml, será aplicado 0,1 ml, a chamada dose fracionada. Essa dose tem o mesmo efeito, a mesma proteção que a dose de meio ml, como a literatura já comprova. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Olha só, a campanha de vacinação contra a febre amarela aqui no estado de São Paulo foi antecipada para o próximo dia 29 de janeiro e nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia ela começa depois no Carnaval, a partir do dia 19 de fevereiro. Ana. Obrigada, Adriana. Agradece também a doutora Helena. Seja como atendente num escritório em Taiwan, recepcionista de um hospital na Bélgica ou até mesmo como animal de estimação, os robôs já são uma realidade. Isso no exterior. Mas e aqui no Brasil? Como anda a nossa robótica? Pepper é um robô que fala 19 línguas e é recepcionista de um hospital na Bélgica. Em Taiwan, Pepper oferece serviços e dá informações a clientes de uma seguradora. O norte-americano Atlas é um humanoide que aprendeu a superar obstáculos. É capaz de dar saltos mortais. A Sony relançou o Aibo, um cão-robô que em 1999 vendeu mais de 150 mil unidades. Tem ainda o Gibo, que simula sentimentos, interage com as pessoas e faz chamadas de vídeo. Esses robôs não são tão fofos como os outros. Eles são lutadores de sumô, uma luta tradicional japonesa, e foram desenvolvidos pelos alunos do Instituto Mauá de Tecnologia. Mas por trás dessa brincadeira de criar robôs como esses, há vários conceitos usados pelas indústrias. O aluno já começa a desenvolver alguns conceitos de lógica que são diretamente aplicados na criação de programas para automação de linhas de produção dentro de uma fábrica. Estudos apontam que a automação no Brasil é de 10 equipamentos para 10 mil trabalhadores. Volume baixo se comparado a países como Coreia do Sul, Japão e Alemanha. Para o diretor acadêmico dessa faculdade de tecnologia, um dos gargalos para aumentar a robotização no país é a falta de profissionais qualificados. A gente precisa ensinar
as tecnologias que de fato a indústria precisa, que as empresas necessitam, justamente para poder implementar esses novos produtos, esses novos serviços, essas novas soluções. Então, eu acho que o grande gargalo está aí mesmo na formação desses profissionais que vão fazer a diferença nas empresas. Gente como o Maurício, que largou o comércio para estudar mecatrônica. E no primeiro ano do curso, ele já criou esse braço robótico que usa a força do pensamento para realizar tarefas. Foi super desafiador e foi muito legal porque ele realmente chama atenção quando você usa ele. Você sente uma experiência assim que é super satisfatória e impressiona mesmo. Ele é muito legal. Definidos os confrontos de quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e teve time grande já dando adeus ontem, vamos ver. O Palmeiras é mais um deles, apontado como um dos favoritos ao título. O Verdão não deu chances ao Vasco e venceu por 2-0 na tarde desta terça-feira no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Um golaço de Luan e outro de Fernando. Portuguesa e Goiás fizeram um jogo de igual para igual nesta terça-feira. O primeiro tempo da partida foi muito estudado, com boas chances para cada lado. Na segunda etapa, o jogo continuou parelho, mas Davi da Lusa tratou de mudar isso. Aos 18 minutos, Cezinha recebeu na esquerda, cruzou rasteiro na pequena área para o jogador marcar o único gol da partida. Com emoção até o fim, o Flamengo venceu o Audax na Arena Barueri e está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo. Gol de Bill, ainda no primeiro tempo, garantindo a equipe carioca nas quartas de final. O adversário do rubro-negro será o Avaí, que venceu o decacampeão Corinthians em Araraquara por 2-0 pelas oitavas de final da Copinha. Os gols de Rael e Alisson classificaram o Leão da Ilha para a próxima fase e derrubaram o time de Diego Coelho do maior torneio de base nacional. Veja a seguir, assim como aconteceu com o cigarro, agora são os fabricantes de celular que podem ter de alertar para os efeitos nocivos, como o vício eletrônico, que atinge principalmente jovens e adolescentes. Pedido de desculpas do Papa Francisco aos chilenos pelos casos de pedofilia no país não evita os protestos contra a visita do pontífice. A gente volta em instantes. Estamos de volta. No passado, as empresas de cigarros foram obrigadas a alertar para as consequências do vício e agora é a vez das empresas de tecnologia. Os acionistas pressionam as fabricantes de celular a conter o vício eletrônico e aumentar a segurança para os pais. Quando o extrato do cartão de crédito chegou, a Carmen quase caiu para trás. O filho de 10 anos fez compras num aplicativo do celular no valor de R$12 mil. Hoje, eles estão de férias na casa dos avós e os celulares foram juntos. Até cair a ficha que poderia ter sido meu filho, demorou um pouquinho. Aí, quando eu entrei no e-mail dele e vi os recibos de todas as compras, aí eu falei, uau! No Brasil, 22 milhões de crianças e adolescentes usam o celular para pesquisar, jogar e navegar na internet. O problema é que, sem supervisão, eles têm acesso a assuntos impróprios para a idade. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que 91% dos jovens de 9 a 17 anos que usam a internet acessam pelo celular. Há 5 anos, eram apenas 21%. Essa dependência tecnológica é considerada um problema sério pelos especialistas em saúde mental. Algumas pesquisas apontam que o uso de jogos online ou de videogame durante 8 minutos já produz uma quantidade expressiva de dopamina. Dopamina é o hormônio que dá prazer. Essa dependência levou a cantora americana Selena Gomez, de 25 anos, a cancelar uma turnê para se tratar da depressão, que, segundo ela, estava relacionada ao vício em redes sociais. Assim como aconteceu na indústria do cigarro, onde as empresas são obrigadas a fornecer informações que causam danos à saúde, a mesma tendência deve seguir para os celulares. É que os acionistas de uma das maiores empresas fabricantes de smartphones do mundo querem que os aparelhos, a partir de agora, venham reforçados com sistema de segurança para uso de crianças e adolescentes, além de aviso aos pais. A Apple aceitou atender o apelo de seus investidores e aumentar a segurança para os pais. No caso da Beatriz, ela já desenvolveu seu próprio sistema de segurança para os filhos.
iPad, celular, tablet nunca na mesa, né, na hora das refeições para poder conviver com a família. Então a gente vê que está muito ali ligado, não está ouvindo o que a gente está falando, a gente chama, ele não responde, já está na hora de dar uma paradinha, uma brecadinha, né? No mundo, em visita ao Chile, o Papa Francisco pediu perdão pelos crimes sexuais cometidos por sacerdotes do país. Enquanto Francisco passava, balões negros foram soltos em protesto. Em outro ponto da capital, Santiago, a manifestação contra a presença do pontífice foi reprimida pela polícia. 50 pessoas foram presas. Os protestos também foram motivados pelo alto custo pago pelo governo pela visita dele, cerca de 10 milhões de dólares. Parte da população chilena tem uma forte resistência à Igreja Católica, cuja representação no país cai todos os anos e atingiu a marca de 45% da população no ano passado. Isso porque o Vaticano resiste em afastar padres denunciados em casos de pedofilia no país desde 2004. O ex-sacerdote Fernando Karadima, por exemplo, é acusado em mais de 75 casos de abusos de menores de idade. Ele nunca foi julgado em uma ação penal, por uma suposta pressão da Igreja. Sigo com atenção quanto fazem para superar este grave e doloroso mal. Em discurso na Catedral de Santiago, o Papa Francisco disse que se reuniu com os bispos para pedir perdão e fazer esforços para apoiar as vítimas, enquanto promete agir para que casos como o de Karadima nunca mais voltem a acontecer. Meio-dia e 24, agora é oficial. Ronaldinho Gaúcho vai anunciar, enfim, a sua aposentadoria dos campos. A gente preparou um compilado aqui dos melhores lances, esse que é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. A gente vai dar uma olhada aqui em algumas das imagens. Ronaldinho Gaúcho, que começou a sua carreira no Grêmio. A gente vê uma das imagens dele aí jogando com a camisa do Barcelona. Ele que defendeu, um dos tantos brasileiros que jogou com a camisa do Barcelona. E que foi um dos grandes destaques da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, na Copa do Mundo de 2002, o pentacampeonato mundial. Aí, novamente, com a camisa do Barcelona, ganhou tudo com a camisa do Barça, né? Supercopa da Espanha, o próprio Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa. Depois voltou para o Brasil, defendeu ainda o Atlético Mineiro, o Flamengo, uma época. Assim que ele saiu do Grêmio, ele chegou a jogar pelo PSG, onde está agora o Neymar. Chegou a jogar com o próprio craque da seleção brasileira na própria seleção. E algumas imagens aí, logo no comecinho, olha aí, ó. Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Grêmio. Isso em 98, de 98 a 2001. O Assis, que é o irmão e ex-empresário do Gaúcho, anunciou ontem no jornal O Globo que vai ser feita uma grande festa para a despedida do Ronaldinho Gaúcho, seleção brasileira, com alguns clubes também, e ele merece muito. Foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo em 2005, 2006. Vamos agora ao segundo dia do Aberto de Tênis da Austrália. Vamos ver como é que foi. Número 2 do mundo, Roger Federer defende o título em Melbourne e ontem bateu o esloveno Alaias Bedene em 3 sets. Roger foi cirúrgico, se poupou aos 36 anos de idade, venceu o saque do rival 4 vezes sem sofrer nenhuma das parciais. Diferentemente de Jo-Wilfried Tsonga, que teve que suar diante do canadense Denis Shapovalov, que mostrou não sentir a pressão de encarar um adversário 14 anos mais velho. No fim, deu o francês, que encontrou a força para fechar o jogo. Rafael Nadal, número 1 do mundo, está na 3ª rodada do Australian Open. Ele não teve problemas e fez mais uma vítima. 3-0 em cima do argentino Leonardo Maier. Sensação do torneio, a ucraniana Marta Kostyuk, de apenas 15 anos, a atual campeã juvenil do torneio, se tornou a mais jovem tenista a alcançar a 3ª rodada de um Grand Slam, ao bater Olivia Rogovska por 2-0. Nas duplas, Bruno Soares e Jamie Murray venceram de virada os norte-americanos Tiafoe e Young. Campeões do Grand Slam australiano há 2 anos, acabaram perdendo o primeiro set, mas depois, com boas devoluções do britânico e do mineiro no lado da vantagem, a parceria britânico-brasileira confirmou a classificação para a próxima rodada. Ontem a gente teria outro jogo também da dupla brasileira, do Marcelo Melo, que aliás já está há 43 semanas. O Marcelo Melo é o número 1
no ranking de duplas, né, da Associação dos Tenistas Profissionais. Ele iria jogar ontem também, nessa madrugada, de ontem para hoje. Acabou um jogo se estendendo, então hoje teremos o segundo jogo, teremos o primeiro jogo da dupla do brasileiro também, do Marcelo Melo. Na madrugada de hoje para amanhã a gente vai trazer os detalhes também aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Maravilha. Agora, meio-dia 27, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.